Boa tarde, boa tarde. Hoje, domingo, dia 29 de março, estou aqui com um novo desafio. E qual é? Criar um espaço neste mundo web para partilhar algumas ideias, algumas experiências, algumas hipóteses, ok? Lembrando sempre que tudo que eu vou partilhar é baseado em experiência própria, naquilo que eu estudo, naquilo que eu pesquiso. Além de ser estudante académico, também pesquiso várias fontes, livros, lives, conversas úteis com amigos. E numa das últimas conversas que eu tive com um amigo do Brasil, falei-lhe sobre essa necessidade. Estava a sentir necessidade de falar com as pessoas, de partilhar ideias, discuti-las com as pessoas, muito mais do que os alunos em sala de aula. Já se faz isso, já faço isso com os parentes e amigos. Porém, senti essa necessidade de abraçar esse novo projeto. Como eu sou e muitos sabem, gestor de projetos, é o meu universo, por que não montar um projeto para falar com as pessoas, né? Nesta primeira fase serão vídeos gravados, depois vamos evoluindo para criar espaços de conversa, lives. Então é tudo parte de um projeto que tem várias fases, né? Além do João e outros influenciadores, tem uma jovem, uma sobrinha, a Kelly Oliveira, também tem culpa neste desafio. Culpa no bom sentido, porque eu vi uma live que ela fez, gravou um vídeo de forma muito descontraída, e eu disse, poxa, eu estou a protelar esse projeto, este desafio, está na hora. E aqui estamos, este é o primeiro de muitos. Nesta primeira fase pensamos fazê-lo aos domingos, ok? Gravar um curto vídeo, não mais do que 20, 30 minutos aos domingos, sempre com um tema, ok? E quem sabe lá à frente, então, amadurecido que estiver o projeto, nós vamos abrir para discussões, conversas e por aí vai. Este primeiro encontro eu trouxe um tema, né? Um tema que eu penso que é pertinente, é útil. Pronto, vamos falar sobre o que me trouxe. Projeto de vida pessoal. É uma pergunta, né? A pergunta é, você tem um projeto de vida? Para onde vai? Como vai? Com o que vai? Com quanto vai? Para o que ou para que vai? Etc, etc. São várias perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos e, naturalmente, sempre porque vivemos em família, em sociedade, cercado de pessoas, podemos ter contribuições, né? Ter feedbacks, como se diz, dessas pessoas próximas, né? Pessoas com quem convivemos no dia a dia. Projeto de vida pessoal, e se calhar poderia resumir aqui em um dia de 24 horas, e ele se constitui de várias etapas. Eu vou chamar cada uma dessas etapas uma entrega, ok? E a entrega seria um componente ou uma fase, um momento da nossa vida que tem começo, meio e fim. Se eu trouxer essa análise para um espectro de 24 horas, ok? Eu vou dizer que, pronto, comecei a dormir em algum momento, vou dizer na hora zero,
E o exemplo pessoal, às 5 da manhã, acordo. Quando eu acordo às 5 da manhã, eu terei cumprido o meu primeiro objetivo do dia, ou a minha primeira entrega do dia, ok? E eu já posso analisar os resultados. Acordei bem disposto, acordei sob pressão, acordei preocupado, dormi de mau jeito e daí algum incômodo. Como é que foi o meu dormir? E com isso, eu já trago aqui um outro aspecto importante quando a gente pensa em projeto de vida pessoal, ok? Também na nossa vida pessoal, também nos projetos pessoais, nós precisamos planeá-los, ok? Ou planejá-los, tá certo? Antes de dormir, eu preciso cumprir algumas técnicas ou aplicar algumas metodologias, vamos assim dizer, um conjunto dessas técnicas, eu defino para mim mesmo. Por exemplo, antes de dormir, eu tomo um banho. Eu preparo o meu corpo para o descanso via uma ducha fresca, ok? Depende do lugar onde estamos, água mais quente, água mais fria, tá certo? Visto alguma roupa confortável. Alguns pijama, outros apenas uma cueca, uma t-shirt. É opcional. A variável crítica aqui é dormir protegido, tá certo? O ambiente onde vou dormir influencia na qualidade do meu sono. Então, eu vou me preocupar em, sei lá, se estiver num lugar onde é necessário, sei lá, refrescar esse ambiente, vou fazê-lo. Se a temperatura está muito baixa, se calhar cobrir-me com uma manta, etc. Eu devo observar todos esses aspectos que vão concorrer para o resultado que vai acontecer dia seguinte, às 5 horas, eu acordar bem disposto. Algumas pessoas usam também aquela técnica da leitura, ler algumas páginas antes de dormir, porque isso faz com que você se conecte a uma ideia positiva, ok? E vai dormir sob a reflexão dessa ideia positiva que vai encontrar no livro escolhido, né, para essa noite. Eu posso traçar as 24 horas do meu dia, ok? Vários entregáveis ou vários subprojetos, ok? Por exemplo, o dormir, o primeiro deles, ok? O acordar é o segundo deles, tá certo? Higiene pessoal ou, como é o meu caso muitas vezes, logo a seguir preparar-me para a prática desportiva, né? É opcional, depois vem um outro subprojeto que é fazer uma pequena refeição. Em muitos casos, logo em seguida, um outro subprojeto, um outro entregável, que é exercermos a nossa profissão na condição de funcionários, de empreendedores, de qualquer que seja, tá certo? Posteriormente, podemos definir um outro subprojeto, uma outra entrega. Tem aqueles que estudam, aproveitam para fazer uma especialização, né? Outros aproveitam para, né, o tempo depois das horas de trabalho, um happy hour, para estar ali com os seus amigos, trocar ideias. Outros praticam desporto nesse horário. Ou seja,
não importa aquilo que você vai fazer durante o dia. O importante aqui é definir, ok? Com clareza aquilo que é útil para si no exercício dessas 24 horas. Tá certo? Isso para mim é fundamental. É fundamental que eu consiga dividir o meu tempo em entregas, em objetivos e conseguir ter para mim, vamos assim dizer, a justificativa para realizar cada um deles, os objetivos que eu espero a partir daquela realização e os benefícios que a realização trará para mim, tá certo? Então, vejamos, é um dia simples, mas esse dia simples, se nós quisermos usar essa mesma metodologia, e aqui a metodologia, ela se baseia em várias outras metodologias que estão aí no nosso mercado hoje, tem metodologias mais estruturadas, metodologias que eu próprio posso desenhar baseando-me nessas metodologias estruturadas, tá certo? Até para que se perceba que há aí um conhecimento científico associado também à proposta de eu ter o meu próprio plano de vida e, no final do dia, eu espero resultados. Agora, há aqui alguns aspectos que, quando nós pensamos em projeto de vida pessoal, e vamos falar mais, hoje é apenas uma introdução, assim muito geral, no próximo encontro vamos falar sobre o que seria nós traçarmos, porque uma vida é mais do que um projeto, se calhar falamos aí em vários projetos, é quase como que um programa de vida, ou seja, eu vou ter N projetos, porém todos eles conduzem a um resultado final. E eu posso dizer que eu quero ter uma experiência de vida feliz, uma experiência de vida útil, sobretudo útil, onde eu possa agregar valor, né, a partir das experiências que eu terei a terceiros, né, sejam familiares, sejam não familiares, desconhecidos, alguém que não me conhece e que vá ouvir esse pequeno vídeo, essa pequena partilha, e isso vai provocar nele alguma reflexão. Portanto, qual é o objetivo desse nosso primeiro encontro? É dizer que, mesmo para os nossos projetos pessoais, precisamos ter um planeamento, ok? Precisamos saber o que vamos fazer, por que vamos fazer, com o que vamos fazer, e isso vai nos ajudar com clareza a definir as nossas entregas para dado período de tempo, que pode ser um dia, pode ser um ano, podem ser vários anos. Podemos sim e devemos ter esse planeamento pessoal, ok? O planeamento pessoal também nos ajuda porque muitos desses resultados esperados estão associados à nossa disponibilidade, primeiro, de tempo, ok? Então, eu quando listo aquilo que eu gostaria de fazer, eu preciso definir o tempo disponível para realizar. E posso associar também já uma outra variável. Tenho dinheiro para realizá-las? Naturalmente, há questões que, pronto, não têm diretamente a ver com dinheiro, e há aquelas que sim. Se eu decidir praticar desporto e frequentar um ginásio, vou precisar de dinheiro para pagar o ginásio. Se eu vou trabalhar, preciso de dinheiro para o transporte. E naturalmente vou comer alguma coisa, tá certo? E não vou trabalhar nu, preciso vestir-me. E de acordo com a cultura daquela organização. Trabalhei em lugares onde se exigiam o fato e a gravata. E você precisava comprar o seu fato e a sua gravata, né? O profissional tinha que estar adequadamente vestido para aquele ambiente.
Então vejam, são N variáveis que nós precisamos casar para ter o nosso projeto de vida pessoal. E temos que contar também com aqueles fatores externos que influenciam positiva e negativamente, né? Eu espero chegar ao serviço no horário X, porém dependo de um transporte público que pode atrasar. E se atrasa, eu coloco em risco estar no horário certo para participar de determinada reunião, por exemplo. Ou, sei lá, tenho uma prova na faculdade, preciso estar em dia na matéria estudada. Ou seja, eu tenho que ter um plano de estudo para aquela disciplina. Vejam, é maravilhoso falar sobre projetos, eu sou suspeito para tal, e nesse primeiro encontro gostaria apenas de criar esse canal para nós falarmos semanalmente sobre gestão de projetos voltada a nós mesmos, voltada para nós mesmos, projeto de vida pessoal, e linkar isso com uma estratégia de você crescer enquanto pessoa, enquanto um ser útil para a sociedade. E o desafio também aqui é pensarmos além dessa dimensão física e trazermos aqui a hipótese de que nós vivemos interdimensionalmente, ou em múltiplas dimensões, e os resultados do nosso projeto de vida pessoal precisam trazer, enquanto benefícios ou enquanto proposta, sermos positivamente influenciadores numa dimensão maior, ok? Portanto, eu quando penso no outro enquanto o beneficiado do meu projeto, inclusive o projeto da vida pessoal, eu tenho que pensar que eu posso influenciá-lo pela positiva ou pela negativa. E que essa influência pode ser além desse espaço físico como nós conhecemos, né? Tateamos, né? Como eu estou aqui nessa comunicação convosco, tá certo? Ou seja, o valor que nós, ou a contribuição que devemos colocar nas nossas intenções, nos nossos projetos, precisa ter essa perspectiva um pouquinho mais ampla, ok? Portanto, quando eu quiser fazer um projeto, quando eu tiver a implementar um projeto, eu tenho que pensar nos benefícios que aquele produto ou serviço, ou atitude, ou pensamento, porque o pensamento, e nós podemos discutir isso com mais propriedade ao longo dessas trocas, o pensamento já em si materializa, ou pode, ou tem a capacidade de materializar ou de afetar positiva ou negativamente o outro, ok? Então quando se pensa em projeto de vida pessoal, precisamos trazer todas essas variáveis e essas dimensões todas, ok? Aqui agora, na dimensão onde estamos, apenas fisicamente falando, ok, eu quero construir um ambiente saudável para mim próprio, ou seja, olhando para o meu equipamento, o meu corpo físico, ok? Enquanto um veículo a partir do qual eu me manifesto, e extrapolar isso, pensar que nas relações interpessoais também devo estar, também devo priorizar o passar as melhores práticas possíveis, as melhores informações possíveis, as melhores energias possíveis, ok? Então, estamos aqui a discutir o indivíduo numa perspectiva física, emocional, energética e também consciencial, espiritual. Ou seja, podemos ir longe nesses nossos encontros. Vamos trabalhar várias variáveis, vamos falar sobre metodologias que se usam hoje no mercado, metodologias que se usam
na educação, na formação de profissionais, em gestão de projetos. Então é tudo muito interessante. É tudo muito interessante. Quando nós falamos em projeto de vida pessoal, há um aspecto que eu já quero deixar claro aqui, e talvez por isso eu me posicionei aqui onde eu estou. Se vocês observarem, aqui tem uma tela de fundo. Essa tela de fundo tem 3 figuras. Essas 3 figuras, e a ideia foi exatamente posicionar-me aqui para que percebessem que nenhum de nós está sozinho neste projeto vida. Okay? Projeto vida pessoal, nós na implementação desse projeto, ou como eu já brinquei, programa de vida pessoal, porque são vários projetos, né? Nós fazemos-los acompanhados. O conceito de equipa de projeto, que nós vamos detalhar melhor, é exatamente nos fazermos envolvidos por pessoas especialistas que nos auxiliam a alcançar os resultados ou as entregas que fazem parte do nosso projeto, ok? Muitas vezes essas pessoas acabam por não ser percebidas, né? Esses nossos mentores, vamos assim dizer, mas eles estão presentes, ok? Nós na vida e na profissão, nas empresas, na universidade, onde nós estamos a exercer, dependemos sempre de pessoas invisíveis. Eu nem sempre sei quem garante a energia elétrica ali na universidade onde eu dou aulas. E falo sobre gestão de projetos. Mas quando eu estou na sala de aula, alguém limpou aquela sala de aulas, alguém garantiu que ali o ar-condicionado estivesse a funcionar e alguém garantiu que a energia elétrica estivesse disponível. Então, na vida, nos nossos projetos pessoais, precisamos prestar atenção a essas pessoas invisíveis, que são fundamentais. Ok? Elas garantem ou contribuem de forma positiva para que nós consigamos observar variáveis sutis, porém que influenciam no bom desempenho ou na performance daquele entregável, daquele subprojeto ou daquela etapa do nosso dia, tá certo? Um exemplo concreto, sei lá, eu pessoalmente gosto de jogar ténis. O processo de jogar ténis precisa de alguma preparação, tá certo? Não é simplesmente acordei e fui jogar ténis. Eu tenho que ter a garantia que tenho quadra disponível para jogar ténis. Tenho que ter a garantia que tenho parceiro para jogar ténis. Tenho que ter a garantia de transporte para chegar à quadra de ténis. E depois vem aquelas situações que vamos analisar também aqui ao longo dos nossos encontros, que são os potenciais riscos, né, nesses nossos projetos pessoais. E aconteceu esta manhã, fomos jogar ténis e a quadra estava molhada. Eu e os parceiros lá estávamos e tivemos que esperar alguns minutos para ver se a água secava um pouco, até que alguém apareceu com equipamento para né, enxugar a água e tal. Mas vejam, são os riscos dos nossos projetos ou das nossas entregas, dos nossos subprojetos. Qualquer um de nós, ao sair de casa, saiu ciente de que era chegar, né, na quadra e começar a jogar, ponto.
né? O nosso objetivo era estarmos ali entretidos, praticar desporto, conversar, desanuviar e sairmos dali, o resultado daquele período de tempo, sairmos dali bem dispostos, motivados para realizar outras atividades planeadas para esse projeto de 24 horas, de um dia. Tá certo? Se nós extrapolarmos esse evento, jogo de ténis de 1 hora, para um projeto, construção, por exemplo, de uma academia de ténis com 30 quadras de ténis, é um projeto, estamos a falar se calhar um projeto de 2 anos, ou algo quase isso. Então vejam, as mesmas preocupações que nós encontramos nesse evento de jogar ténis hoje devem ser aplicadas. Definir exatamente a equipa, definir o que fazer, o escopo ou o objetivo, tá certo? Ou o âmbito também, ou outro sinônimo. Definir claramente os tempos, em quanto tempo vamos jogar. Definir o custo, paga-se, né? A questão do orçamento, tenho dinheiro para fazer isso ou não, tá certo? A questão da equipa, quem está ali, apareceu jovem para puxar a água, o ambiente está limpo, há condições para a prática desportiva ou não, etc. O resultado, né? No caso não foi necessário comprar bolas para jogarmos o ténis, mas em algum momento tivemos que investir na compra de equipamentos. Ou seja, gente, esse exemplo que eu trouxe do nosso dia a dia, um projeto de um dia, e que podemos extrapolar para projeto de 2 anos, como uma academia de ténis ou qualquer outro projeto, o princípio aplica-se. Esse princípio chamamos metodologia, ok? E essa metodologia é pesquisada, tem vários, né, cientistas hoje a estudar a questão da gestão de projetos, naturalmente mais voltado para as organizações, porém todas aquelas leis, né, todas aquelas teorias associadas às boas práticas de gestão de projetos aplicam-se à nossa vida pessoal. Então, você quer viver, sei lá, até aos 100 anos. O que pode fazer para chegar aos 100 anos e ter a certeza de que foi útil nessa experiência? Então é isso, essa rápida conversa, essa primeira nossa conversa, como já foi dito, semanalmente vamos conversar e vamos aprofundar o tema de gestão de projetos voltada para a vida pessoal e como isso pode influir na nossa evolução enquanto pessoas, enquanto indivíduo, ok? Extrapolar isso um pouco para aquilo que se discute hoje, né, as múltiplas dimensões, ou seja, ao fazer aqui, ao praticar aqui, como isso é visto, né, que consequências isso poderá trazer para o outro, pensar muito no outro quando estamos a desenvolver projetos pessoais ou organizacionais e, sobretudo, procurarmos manter o senso de utilidade. Nós somos importantes, somos úteis e também algo que eu tenho discutido muito hoje é a nossa capacidade de sermos inovadores, né? Nós podemos inovar sempre. Podemos inovar jogando ténis, jogando pádel, podemos inovar jogando em diferentes localidades ou em diferentes quadras. Podemos inovar buscando sempre melhorar aquilo que são as nossas iniciativas pessoais. Então é isso, obrigado por ouvirem. Continuação de um bom domingo e aguardo-vos daqui a uma semana. Até lá, abraço forte. Tchau, tchau.